Vamos lá, pessoal. Conforme eu tinha falado no vídeo anterior, nós estamos aqui com a questão das chamadas revoltas nativistas e sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, né? Meu Deus, se eu digo que eu não é errado, vai ficar sem graça. Separatistas. Pronto. Tá? Bom, e aí, mais uma vez, eu coloquei aí alguns pontos, alguns tópicos, para que a gente possa entender o que foram essas revoltas, né? A minha intenção hoje, eu acredito que não vai dar trabalhar revolta por revolta, não tem como, tá? Mas é tentar caracterizar essas revoltas, para que vocês possam entender, digamos, as diferenças, né? Que são muitas, e até mesmo, por que não, algumas semelhanças, né? Vamos entender. Primeira coisa que nós temos que observar vai ser em relação ao próprio nome, revoltas nativistas e separatistas, né? Veja bem uma coisa, o que vai diferenciar um tipo de revolta para outra? Então eu vou colocar aqui como número 1, eu vou colocar aqui a letra N de nativistas e vou colocar a letra S como separatistas e mostrar para vocês basicamente as diferenças entre elas. Então, por exemplo, as revoltas nativistas, deixa eu botar esse N um pouquinho mais acima para ficar melhor, tá? E o S também, vamos lá. As revoltas nativistas eram todas aquelas que ocorriam, logicamente que promovidas por colonos, os colonos vão estar em ambos os tipos de revolta, mas eram revoltas que ocorriam contra alguma coisa errada que a coroa portuguesa fazia. Tá? Exemplo, aumento de impostos, né? Alguma reivindicação ou algumas reivindicações que os colonos faziam e as autoridades nunca atendiam, até que eles perdiam a paciência e se rebelavam, né? Contra, digamos assim, o abuso das autoridades, o fato das autoridades ignorarem os problemas das capitanias. Então, tudo aquilo que era provocado pela coroa portuguesa, pelas autoridades vindas da coroa portuguesa, tá? Acabavam provocando uma grande insatisfação e isso acabava levando todo mundo à revolta. Tá? Então, essas revoltas ficaram conhecidas como revoltas nativistas. Tá? Então, olha só, revoltas contra erros da coroa portuguesa. Quando a gente entra nas revoltas separatistas, aí, usando a expressão popular, o bicho pegava. Por quê? Eram as revoltas mais temidas pela coroa portuguesa. Eram aquelas que a coroa tinha verdadeiro pavor. Por quê? Porque os seus líderes também tinham queixas em relação à coroa. Sim, tá? E aí nesse ponto, no início, as separatistas iriam se parecer com as nativistas. Só que os seus líderes vão propor algo mais. Eles geralmente vão defender o rompimento das relações da sua capitania e a sua transformação num país em relação a Portugal. É o caso da Inconfidência Mineira, é o caso da Conjuração Baiana e é o caso de uma outra revolta que não está mais no Brasil colônia, mas é tratada como se fosse Revolução Pernambucana. Tá? Então, olha a diferença. Enquanto que as nativistas, os líderes dessas revoltas, se revoltavam, se rebelavam contra algum erro provocado pela coroa portuguesa, aqui, tá? Eles tinham as mesmas queixas, só que aqui eles vão querer algo mais. Então, esses aqui paravam apenas na revolta. Eles achavam que, ao se rebelar, ao chamar a atenção das autoridades, as suas reivindicações, as suas demandas seriam atendidas. Entenderam? Aqui não, aqui é a perda total da paciência. Não, eu não vou esperar mais nada da coroa. Eu quero liberdade.
Tá? Isso é uma diferença muito grande. Tá? Então, revoltas contra erros da coroa, revoltas visando o rompimento político e territorial de sua capitania em relação a Portugal. Item 2. São poucas as semelhanças, tá? Poucas. Mas tem uma que é a mais conhecida. Não importa se a revolta era nativista ou separatista. O que importa era a forma como Portugal iria tratar os seus líderes. Geralmente com extrema violência, tá? Geralmente, tá? Então, em ambos os casos, essas revoltas eram combatidas com extrema violência. E essa extrema violência acabava terminando em algo sangrento, tá? Com a execução de seus líderes, com requintes de crueldade. E essas execuções, elas ocorriam geralmente em praça pública, em lugares abertos, onde todo mundo pudesse ver, tá? Professor, você falou requintes de crueldade. Como assim? Olha, as coisas eram muito feias. As execuções geralmente terminavam em enforcamento, esquartejamento, fuzilamento. Fuzilamento era pouco usado, mas se usava. Também havia amarrar um rebelde em um cavalo ou dois, e os cavalos saíam pela cidade carregando o corpo. Dá para imaginar, naquela época as ruas eram calçadas com pedras. Dá para imaginar o que ia acontecer com o corpo dele, né? Eu não preciso entrar em detalhes aqui, tá? Então, tinha prisões, degredos e outras coisas? Sim. Mas eles, na hora de analisar a revolta, eles tentavam ver os testemunhos para ver o papel de cada um. Quem teve algum papel relevante na revolta, esse estava numa situação difícil. Geralmente a pena era a pena de morte, tá? Então, as penas geralmente eram pena de morte, a mais grave, tá? Degredo e prisão. Que é degredo? Degredo, vou degredar uma pessoa. Portugal determinava que aquela pessoa teria que ir para alguma colônia portuguesa no norte da África ou na Ásia, ficar lá 10 anos, 15 anos. Não podia voltar. Se tentasse voltar e fosse descoberto, aí a pena mudaria para a pena de morte, tá? Alguns até morriam no degredo. Só podiam voltar depois que você cumprir esse período, tá? Então, as revoltas sempre eram tratadas com extrema violência. E por que em praça pública? A ideia era atrair todo mundo, para que todo mundo visse, e era um recado da coroa portuguesa para a população. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Se vocês pensarem em fazer a mesma coisa que eles, já sabem o que irá acontecer com vocês. Então, a ordem era realmente traumatizar, causar medo e pavor nas pessoas, tá? Então, item 2, essa aqui seria uma semelhança entre essas revoltas aqui, tá? Bom, eu vou apagar aqui em cima, que é melhor a imagem de cima, né? Vocês podem até voltar com o vídeo. E vamos tratar da questão dos motivos e do projeto político. Atenção, no caso do projeto político,
Toda revolta, geralmente separatista, tinha um projeto político. Mas nos livros de história não entram esse nome, tá? O cara já entra descrevendo o projeto. Vocês vão entender, tá? Item 3. Motivo ou motivos. É importante entender que em todas as revoltas nós vamos ter motivos. Ninguém acorda de manhã falando: hoje eu estou a fim de organizar uma revolta. Você não pode fazer isso, você não era maluco, né? Primeiro, você tinha que procurar alguém que pensasse como você, alguém que tivesse o mesmo ressentimento, a mesma raiva, pela mesma coisa que você. Ou arranjar pessoas que você pudesse confiar, porque isso era um risco também. Alguém poderia te dedurar, te entregar. A Inconfidência Mineira foi isso, tá? Para que você organizasse uma revolta. E aí, a partir do momento em que você estava com tudo pronto, vocês combinariam alguma situação para desencadear o movimento, tá? Então, motivos nós vamos encontrar em ambas as revoltas, as nativistas e também as separatistas. No caso do projeto político, nós só vamos ter, praticamente, nas separatistas. E o que seria o projeto político? Bom, aí você tem que entender uma coisa. Os rebeldes, eles se rebelam. Antes eles organizam o movimento. Vamos pegar a Inconfidência Mineira, por exemplo. É o melhor exemplo de projeto político, tá? O que os inconfidentes queriam? Esse era o objetivo, o motivo. Fugir da cobrança da derrama. Lembra disso lá do ensino fundamental? Fugir da cobrança da derrama, tá? Que é aquela cobrança radical de impostos. Muitos estavam cheios de dívidas. Então eles imaginavam, é um jeito que a gente tem de se livrar disso. Então, o que eles fazem? Eles se organizam, tá? E decidem, vamos começar a nossa rebelião dia tal, beleza, tal. O que a gente quer? Tá? O nosso objetivo, a independência de Minas. E transformar Minas num país. Pô, beleza, já é, conta comigo, tal. Aí vem o projeto político. Eles sentam e pensam, olha só, vamos imaginar, conseguimos a independência. Várias capitanias irão nos apoiar e Portugal não vai poder fazer mais nada. Agora nós temos um país chamado Minas Gerais. Como é que vai ser essa nova nação? Entenderam? É aí que entra o projeto político. Então o projeto político é o projeto para essa nova nação. Teria uma bandeira? Teria leis próprias? A gente mudaria o nome? Qual seria a capital? Que atividades econômicas nós iremos incentivar nesse nosso novo país? Isso é projeto político, tá? Então toda revolta separatista teve um projeto político, a partir da independência da sua capitania. Tudo bem? Ok? Bom, seguindo, a gente entra no último título, e o último título, atenção, o primeiro ponto, ele está ligado diretamente ao projeto político e também às revoltas separatistas. Então, esse item 4, eu quero falar com vocês que essas tais, ou essa tal influência ou influências, está ligado diretamente às revoltas separatistas. Vocês não vão encontrar nas revoltas nativistas influência ou influências. E essas influências, geralmente, pelo menos estou analisando as revoltas da época, elas foram externas, de acontecimentos, de fatos ou até de ideologia política, tá? Então, nas revoltas separatistas ocorridas no Brasil, nós vamos ter dois acontecimentos que praticamente, um é de influência ideológica e outro de influência de fato, de acontecimento. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos será um fato que irá influenciar essas três grandes revoltas separatistas que eu citei: a mineira, a baiana e a pernambucana. Tá? Se os colonos conseguiram enfrentar
a poderosa Inglaterra e venceram, por que nós não podemos enfrentar Portugal? Tá? Outra influência, só que agora ideológica. Nós temos o iluminismo, principalmente o livre comércio. E o fato de que os iluministas combatiam o sistema colonial, ok? Em uma só revolta você vai ter a influência da Revolução Francesa, que vai ser a Conjuração Baiana, tá? Nós vamos ter até revoltas em que a revolta de escravos do Haiti vai ter alguma influência, que vai ser a baiana. Mas, tirando esses casos, essas exceções, independência dos Estados Unidos e iluminismo vão praticamente influenciar todas as revoltas separatistas que ocorreram no Brasil. Tá bom, pessoal? Tá? Próximo vídeo da gente, nós vamos tratar diretamente dessas revoltas. Primeiro, eu acho, vou dar uma olhadinha, eu acho que pega primeiro as revoltas nativistas e depois pega as separatistas. Tá bom? Valeu, até logo.